para a nossa aula. Bom, gente, nós estamos em 19 alunos, está quase todos os alunos presentes. Então, nós vamos finalizar hoje o nosso conteúdo, gente, lá, que já estamos há 2 semanas, né, trabalhando na mesma temática. Sobre uma base inicial, né, sobre aspectos gerais sobre epidemiologia e já puxando já para os indicadores em saúde, né, mais voltados para os indicadores epidemiológicos, tá, porque tem vários outros tipos de indicadores. Gente, eu passei uma atividade ontem, né, para vocês, foram 3 questões, né, dentro da epidemiologia, mais voltado para os coeficientes de incidência e de prevalência. Foram 3 questões que nós iremos discutir ainda hoje. Tá? Eu sei que alguns tentaram fazer, alguns finalizaram, enviaram lá no sistema. Eu fiquei com alguns alunos quase até as 11 da noite, respondendo, tirando dúvidas. Tá? Então, assim, gente, sempre quando for passar questionários, listas de exercícios, eu sempre fico à disposição também para vocês irem tirando dúvidas, tá? Pode chamar pelo WhatsApp, mandar por e-mail. Acho que o WhatsApp acaba sendo mais fácil, né? Então, vários alunos ontem foram já me procurando, mandando, professor, tá certo esse raciocínio e tudo mais, e eu ia fazendo as correções, tá? Eu analisei, então, os que enviaram já no sistema. Foram então 4 que enviaram do 4º período e 2 alunos que enviaram do 5º período. Desses 6 que eu analisei, né, que foram os que enviaram, teve uma aluna que acertou tudo, tá? E os outros alunos sempre teve algum erro, tá? Então a gente vai trabalhar hoje em cima também disso para vocês fazerem essas correções. É normal, tá? Eu já não esperava que fossem fazer todo mundo certinho, tá? E independente dos que erraram algumas questões, vai ganhar nota cheia, normal, tá? Inclusive os que não enviaram ainda, tá? Então peguem pelas correções que faremos hoje, façam e enviem lá no portal para a gente, então, para conseguir a pontuação. Lembrando que isso ainda é um exercício que eu fiz mais simples, só para treinar, para ver como que vocês estavam, tá? Eu não fiz, eu sei que eu não fiz exercícios, comentei exercícios aqui antes de passar a lista de exercícios, já para esse mesmo propósito, tá? Para ver o que vocês já conheciam, para ver se vocês tinham conseguido, só pegando um pouquinho pela teoria, né? E eu vi que muitos estavam já no caminho certo. Tá? Alguns erraram alguns conceitos de o que era incidência, o que é prevalência. Acho que isso foi um dado fundamental que eu vi que muitos têm ainda com essa dificuldade de saber quando usar a incidência, quando usar a prevalência, porque nem sempre o problema vai aparecer, né? Aparecendo já, calcule a incidência, ou calcule a prevalência. Tá? Então vocês precisam saber já sobre esses conceitos-chave, né, para vocês saberem na hora de resolver a questão. Até porque o que mais cai, gente, dentro da epidemiologia em concurso público são mesmo a incidência e prevalência, tá? Tanto que esses são os principais coeficientes que eu acabo focando, tá? Então a gente trabalhou com vários outros coeficientes, né? Vários outros indicadores, mas na lista depois como chama? Antes da prova, aquelas listas de exercícios que geralmente as pessoas enviam, esqueci o nome agora, eu vou passar outros casos, tá? Bem mais casos. Estudo dirigido, isso mesmo, obrigado, Renata. Aliás, Eduardo, eu já te respondo, tá? Só para terminar aqui o raciocínio. Isso, no estudo dirigido eu vou trabalhar com outros coeficientes também, tá? Outros indicadores para vocês. Se vocês saberem bem a incidência e a prevalência, que são os principais, vocês também conseguem fazer os outros, tá? Os outros basicamente é o mesmo esquema, é só saber o que vai ser no numerador e o que vai ser no denominador, né? Então, sabendo isso, não vai ter dificuldade. Eduardo Kaique.
Boa noite, professor. Sou novo, fiz minha matrícula recentemente, essa semana. Estou me acertando ainda com as aulas, ok? Se tiver grupo, me coloquem, por favor. Seja bem-vindo, Eduardo. Tem um grupo que foi criado. Eu não sou administrador lá, eu acho. Então tem que ver quem que é o administrador, quem são os administradores para te colocar no grupo, tá? Você é do quarto período, eu imagino, né? Porque no quinto período é uma turma bem pequena e acho que todos já estão matriculados. Mas depois manda mensagem para mim. Eu já vi seu nome já na matéria de saúde mental, acredito que você esteja fazendo, né? Qualquer coisa, então pode mandar mensagem para mim. Ah lá, ó. Já colocaram já, professor, dá para enviar ainda atividade, não terminei a tempo. Sim, Antônio, dá sim. Até o final do mês pode enviar lá no sistema. A Renata, Eduardo, a Renata então já passou ali o link, então pode entrar, tá? É importante porque eu acabo passando, geralmente, o link da aula e alguns avisos, atividades, eu acabo passando lá pelo grupo, tá? Para facilitar para vocês. Bom, gente, então vamos finalizar hoje essa parte, é uma parte bem pequena. Na verdade, a nossa aula hoje é pequena, tá? Nós não vamos demorar muito, mas eu quero que a gente finalize bem essa parte, para a gente iniciar daí na próxima semana, na próxima terça-feira, já o conteúdo novo, que inclusive, só para terminar essa parte de avisos, não sei se todos têm acesso à Netflix. Se tiverem, procurem uma série nova que saiu do Felipe Castanhari, que é um youtuber brasileiro, que ele fez uma série chamada Mundo Mistério. Quem puder, assista o segundo episódio, que fala sobre a peste... deixa eu lembrar, acho que é peste bubônica, né? Eu não lembro agora, sobre epidemias, mas ele foca mais, acho que é a peste bubônica. Assistam esse episódio, porque vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar no segundo módulo, tá? Então já vamos trabalhar as grandes epidemias e alguns conceitos, claro. Dentro da epidemiologia a gente trabalha vários conceitos, né? O que é endemia, o que é um surto, o que é uma pandemia, epidemia, eu falei. Endemia, epidemia, pandemia, surtos e vai. Tem vários conceitos aí pra gente trabalhar, além da história então de várias epidemias que passou no mundo e também no Brasil, tá? Então, quem puder, final de semana, podem assistir aí. O Vinícius já falou aí que é muito boa. Realmente, é bem legal, tá? Então, episódio curto, deve ter uns 25 minutos. Então, é rapidinho para vocês assistirem, só para uma introdução para vocês saberem do que a gente vai tratar. Bem, então, finalizando essa parte então, sobre os indicadores, gente, nós já falamos sobre vários, né? Então, se a gente fizer uma retroalimentação aqui, a gente vai ver que nós já falamos sobre alguns, deixa eu voltar aqui, sobre natalidade, deixa eu achar onde que está aqui, ó, os coeficientes de natalidade, que entra de natalidade e fecundidade. Falamos sobre os de morbidade, que eu não vou achar aqui onde que vai estar, mas falamos sobre os de morbidade e os de mortalidade também, que daí entram vários outros, tá? O menorzinho mesmo é o de natalidade. Então, é importante então, vocês saberem quais são, não exatamente o que vai entrar cada um, tá? Isso eu não vou acabar perguntando nem nada, mas é interessante vocês saberem qual que é a diferença entre cada um deles. Bem, além desses coeficientes, gente, que a gente já conversou bastante, inclusive nessas semanas, a gente sempre trabalha pensando na epidemiologia como uma forma, né, de se analisar, né, quais são os fatores que estão relacionados de uma determinada doença, para que assim então consigamos fazer, né, algumas intervenções, né, para diminuir, né, ou estabilizar aquela determinada doença ou aquele determinado agravo. Mas nós também temos que saber que nem tudo vai levar à cura completa ou à morte. Então, tem algumas entre essas duas possíveis desfechos, né, a morte e a cura,
temos algumas outras consequências também que pode levar, né, a aquele determinada doença, aquele determinado agravo. Tá? Então, o que nós vemos como limitações, incapacidade e também como deficiências. Tá? Então, essas são as três principais consequências também que pode então levar. E elas estão, esses três desfechos eles estão definidos, né, dentro da Organização Mundial de Saúde através da CIFES. Tá? A CIFES basicamente então, é uma classificação internacional que analisa justamente as funcionalidades, a incapacidade e saúde, tá, da população. Então ele é uma ferramenta, tá? Quando a gente fala sobre CIFES, a gente está falando sobre uma ferramenta para fazer essa medição, tá? E entender quais são esses desfechos que levam então à doença, né? Então, principalmente voltados então a esses três aspectos que são das limitações que pode, né, uma doença levar, também pode levar a uma incapacidade daquele indivíduo e até mesmo gerar algum tipo de deficiência, tá? Eles vão ser então utilizados, né, como possibilidade dentro dos serviços formais de saúde, como também dentro das pesquisas, né, que a gente já comentou mesmo sobre censos e tudo mais, que também faz esse tipo de medição em questão populacionais. Agora a gente vai definir um pouquinho o que vem ser então a cada um desses desfechos. Quando a gente fala sobre limitação, a gente está falando sobre qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou de função psicológica, fisiológica ou anatômica né, dentro do ser humano. Né? A gente sempre está trabalhando aqui com os seres humanos. Tá? Então, uma limitação basicamente vai ser, então, vai perder alguma estrutura, pode perder do corpo, ou até mesmo fazer uma anormalidade de alguma estrutura. Isso pode ser, então, desde como função psicológica, como fisiológica ou até mesmo anatômica. Tá? Então, vocês podem dar algum exemplo do que poderia ser uma limitação? Tá? Pegando, tanto pode ser psicológica, fisiológica ou anatômica. Do que poderia ser uma limitação? Enquanto isso, eu vou tomando chá. Pode ser sim. Muito bom. E alguma anatômica? Uhum. Exatamente. Poderia ser até mais... poderia ser até algo menor, tá? Por exemplo, perder um dedo. Né? Isso vai ser uma limitação. Né? Vai ter uma perda, né, de uma estrutura ali. E isso vai levar, pode levar, na verdade, ao segundo parâmetro, que é da incapacidade. Que a incapacidade, então, é qualquer restrição ou falta, né, resultante daquele conceito anterior, que é a limitação, né, de habilidade para realizar uma atividade considerada normal para o ser humano. Tá? Então, pensando nesse exemplo, acho que foi a Cris, né, que falou, do síndrome do pânico, por exemplo, isso pode ser uma limitação, só que ele pode passar para uma incapacidade quando a pessoa, então, né, por conta então dessa limitação psicológica, não consegue mais, tá? Então vai ser incapaz de fazer alguma atividade, então, por conta daquela limitação. Ou no outro caso que eu falei, né, da perda de um dedo, vai ter uma limitação, né? Vai causar essa limitação e ela pode gerar uma incapacidade quando, pela falta daquele dedo, né, não puder então fazer alguma atividade. Né? Por exemplo, uma pessoa que é um músico, né, um músico que utiliza então, né, um dedo específico para o instrumento lá que está tocando. Então, ele perdendo aquele dedo, pode ser que ele consiga fazer qualquer outra atividade. Né? Pode trabalhar qualquer outra função, mas para fazer aquela função específica, né, da música,
aquele dedo então pode fazer falta, por assim dizer. Então aí seria então uma incapacidade. E o que vem ser então uma deficiência? A deficiência então vai ser uma desvantagem resultante de limitação ou incapacidade que impede então o indivíduo de desempenhar uma vida normal, tá? Então aí, dependendo de vários outros fatores que também pode estar agregado, né? Como da idade, do sexo, fatores sociais e culturais. Então, um vai levando ao outro, tá? Ou, quer dizer, um pode levar ao outro. A limitação, ele pode gerar uma incapacidade ou até mesmo uma deficiência no indivíduo, tá? Então, pensando que essa incapacidade seria algo um pouco, pode-se dizer, eu ia falar menos grave, mas não é ainda o termo correto, mas ele é uma limitação, uma incapacidade de fazer uma determinada função, mas que não seja, mas que consegue ainda fazer outras funções, né, que às vezes até seja meio que parecidas. Já a deficiência ele já vai ter então uma limitação bem maior, né, vai ter realmente vai ser impedido, né, de desenvolver então aquela função. A perda de membro faz parte da limitação e da incapacidade? Sim, Aline. Então, a perda do membro, ele vai ser uma limitação, né, porque ele está perdendo. A partir do momento que ele perde, ele vai ter uma limitação. Aquela limitação pode gerar uma incapacidade, como também aquela limitação pode gerar uma deficiência. Tá? Oi. Não entendi bem. Você está falando se essas limitações são sempre permanentes ou temporárias? Ok. Uhum. Perfeito. Ah, sim, sim. Essas limitações, elas não significam que elas são definitivas, né? Elas não são definitivas. Você vai estar com uma limitação, né, momentânea, que essa limitação sua leva a uma incapacidade de realizar a sua atividade, né, laboral, né, do seu trabalho, mas ela é passageira, então ela pode então voltar. Para oferecer a mesma coisa, os dois não conseguem diferenciar. A limitação, assim, Aline, quando eu falo sobre limitação, a perda, tá. Sim, mas assim, a diferença é que um está se tratando apenas de perder aquele membro, tá? Aí está sendo uma limitação. Só que a incapacidade já está atribuído não apenas à falta do membro, mas sim as consequências que aquele membro vai fazer na rotina da pessoa, tá? Então a incapacidade vai ser então resultante daquela limitação. Ele pode ser que aquele dedo, né, ou a mão retirou uma mão, vai ser uma limitação. Ela vai ter aquela limitação né, definitiva. Aí isso pode gerar uma incapacidade para algumas funções, que obviamente, como que a gente está falando quando eu falo de um dedo, pode se parecer pequeno, né, que ainda pode não modificar tanto, né, a vida da pessoa. Mas se eu falo sobre um membro maior, uma perna, por exemplo, né, se foi amputado uma perna, então além de uma limitação, vai gerar uma incapacidade e pode até levar então até mesmo uma deficiência, né? Então todos estão alinhados, tá? Porque aí, na caso da deficiência, dele vai ser ainda maior, porque vai ser então a incapacidade de desempenhar a vida normal da pessoa. A incapacidade, ela vai meio que atrapalhar, mas ainda a pessoa vai ter algumas restrições, mas não tanto para gerar uma deficiência.
A incapacidade dele pode ser passageiro, né? Como a Cris falou. Já a deficiência, geralmente, ela não vai ser algo temporário, né? Deu para simplificar melhor? Uhum. Vamos lá. Aqui então tem alguns desfechos não fatais em saúde, que é basicamente como a gente já tinha conversado um pouquinho, tá? Ali, a gente tem uma determinada doença. Tem 2 exemplos para cada um deles, tá? O primeiro, poliomielite. Nosso quadro ficou meio torcido. Deixa eu diminuir um pouco ele aqui. Agora ficou meio... Tá meio estranho o quadro, mas deixa lá. Tá. A poliomielite. Poliomielite, talvez vocês conheçam. É uma doença que hoje em dia aqui no Brasil a gente já não tem, ou tem muito pouco, né, que é a doença lá que a gente toma lá o do Zé Gotinha, né? Que ele causava muitas pessoas, talvez tios, avós, não sei se você já deve conhecer, que teve paralisia, tá? Paralisia infantil, que era mais comum. Então, às vezes poderia ter uma paralisia na perna, que era o mais comum. O caso de ter uma paralisia nas pernas, ele pode ser uma limitação. Aí ele paralisou, mas não vai... pode não atrapalhar tanto. Quando ele gera uma incapacidade, quando vai ter então uma incapacidade de caminhar. Tem muitas pessoas que realmente não conseguiam caminhar. Outras pessoas até caminhavam, porque a paralisia infantil ele poderia apenas levar uma atrofia muscular, e isso acabava que o membro ficava um pouco menor, né? Então vai ter uma incapacidade de caminhar. Então perceba que aqui a limitação é a paralisação da perna. Isso questão anatômica. Na incapacidade já vai ser o que essa capacidade aqui da anatômica vai gerar no indivíduo assim, na hora de fazer suas atividades diárias. Que aqui então colocou nesse exemplo como uma impossibilidade de caminhar. O que ele pode gerar? Pode parar aqui, inclusive. Tá? Então a gente pode parar aqui como incapacidade. Porque não necessariamente que isso vai gerar uma deficiência como levar aqui ao desemprego. Pode ser que sim, né? Depende da pessoa, claro, e das condições de trabalho, que a pessoa trabalhava e tudo mais. Como talvez não. Tá? Então, aqui são utilizando exemplos que podem podem entrar nos 3. Tá? Então, lembrando que a limitação ele sempre vai gerar uma incapacidade, e essa incapacidade pode ser que leve a uma deficiência ou não. Essa incapacidade ela pode voltar, tá? Então essa incapacidade ela pode retornar à estaca zero e voltar à normalidade. Não necessariamente. Como aqui no segundo exemplo. Tem aqui um trauma cerebral. Isso foi o agravo que a pessoa teve. Esse trauma cerebral levou a uma limitação da pessoa. A limitação que ela teve foi então um retardo mental. Até aqui é uma limitação. Ter o retardo mental é basicamente uma limitação da pessoa. Agora, o que esse retardo mental ele vai estar então influenciando? Ele vai influenciar na dificuldade aqui de aprendizado. Essa incapacidade, essa dificuldade aqui de aprendizado vai se tornar então uma incapacidade da pessoa, tá? Porque só mesmo tendo a pessoa tendo um retardo mental não significa que ela vai ser incapaz de fazer qualquer outra atividade, ou que ele vai gerar uma deficiência. É uma limitação da pessoa. Aí sim ela pode então levar a dificuldade de aprendizado, porém para outras atividades ela já não vai ter essa incapacidade. Para alguma outra ação, né, que a pessoa, por exemplo, caminhar, se alimentar, se vestir,
isso pode não estar influenciando em nada a limitação da pessoa. Então, para essas atividades, ok, não tem não está associado. Mas para o aprendizado, então, o retardo mental então influenciou. Se ela influenciou, então a pessoa então tem uma incapacidade por conta daquela determinada limitação. Essa dificuldade de aprendizado pode levar a um isolamento social. Quando tem esse isolamento social, aí poderia ser como uma deficiência, mesmo muito embora eu não concorde tanto que eu posso colocar como uma deficiência ter o isolamento social. Porém, né, eu também nunca estudei a fundo, né, essa questão de se o isolamento social pode gerar uma deficiência, mas aqui ele coloca como uma deficiência. Eu não lembro agora de onde que eu retirei esse quadro. Mas um vai levando ao outro, entenderam? Não sei se agora deu para focar não. Se deu para entender melhor. Eu não estava lembrando que tinha esse quadro aqui para facilitar. Eu coloquei lá outros exemplos lá do dedo, da amputação e tudo mais. Mas aqui acaba facilitando um pouquinho melhor. Lembrando então sempre que um pode levar ao outro. A limitação pode levar a incapacidade apenas, como também pode levar a incapacidade e depois levar a deficiência. Ou mesmo essa limitação já gerar a deficiência já direta. Tá? Bom, então ainda sobre então esses determinantes de saúde, então eles são como fatores, então eles podem ser, né, como fatores sociais, econômicos, culturais e até mesmo ambientais, e a maioria deles está fora então do setor da saúde, tá? A gente trabalhou todos dentro da parte da saúde, que são, né, os voltados para a nossa área, né, nossa área de interesse. Mas quando a gente fala então determinantes de saúde, mais focados, né, dentro da doença, são esses que a gente acabou falando. Mas mesmo esses, né, de natalidade, de morbidade, de mortalidade, ele vai então estar agregado a outros fatores que podem então estar correlacionados, né, como os fatores sociais, os fatores econômicos, culturais e ambientais. Como por exemplo, se a gente pegar esse último que a gente analisou lá, sobre os coeficientes de natalidade. Os coeficientes de natalidade, a gente até falou sobre um pouco sobre a questão histórica, né, que antigamente tinha mais crianças, né, e isso foi mudando. Hoje em dia já tem menos crianças e mais idosos. Isso então não é voltado apenas como algo da saúde, né? Então isso tem várias outras influências, inclusive aqui do social, os econômicos, culturais e os ambientais. Então a gente sempre precisa saber que tem outras variantes que estão então relacionadas a todos esses indicadores de saúde quando a gente trabalha eles, tá? E aqui também ele pode ser então utilizado como um componente no cálculo de número de índice de desenvolvimento social. Acho que foi na primeira aula, teve algum aluno, não lembro se foi o João, que falou sobre o IDH. Que esse então é o melhor exemplo que a gente pode utilizar sobre então essa influência dos indicadores de saúde em outras áreas, né? Como aqui no de desenvolvimento social. E agora eu não lembro qual foi o aluno que falou sobre o IDH, mas o IDH então é o índice de desenvolvimento humano, que ele então está baseado nos níveis de desenvolvimento econômico, social, literário, educacional e de expectativa de vida ao nascer. Então é uma classificação que é feita anualmente os países, tá? Não só os países, mas também os estados, né? Não no aspecto nacional apenas, né? O Brasil tem o seu índice de desenvolvimento humano, mas dentro, né, do país, ainda cada estado tem um IDH diferente, e ainda a cada cidade, né, também tem um IDH diferente. Então
a média, né, entre tudo isso que vai gerar um índice geralzão, né, quando a gente trabalha os estados e o país. Vocês vão ver isso na disciplina do professor Fábio sobre necessidades e demandas, mas um pouco mais sobre a questão do IDH. A gente sempre fala um pouco sobre o IDH dos estados, né, para fazer essa comparação, quais são os estados que têm um melhor índice de desenvolvimento, né, se o Paraná está melhor, se está ruim, e cada ano que vai fazendo essas classificações, elas podem, um sobe, outros desce, então fica sempre mudando um pouquinho. Tá? Tá, e agora já praticamente finalizando já esse conteúdo, porque faltavam poucos slides, né, para a gente finalizar naquela aula da semana passada. Eu falei então sobre as diferentes causas que afetam então o estado de saúde, né, das populações, que é a longevidade, né, de uma população. Basicamente ela vai estar estritamente associada, né, com a sua qualidade de vida e como que essa qualidade de vida ela pode ser aferida, né? Porque ela vai estar então refletida nas seguintes medidas, que é o APVP, que são então os anos potenciais de vidas perdidas, que é uma base então nos anos de vidas perdidas em decorrência de morte prematura, que é mesmo então a questão da morte, né, antes de uma idade que seria o normal, né, naquela população. Tá? Então aqui a gente consegue analisar se a pessoa, por exemplo, morreu, se uma população está morrendo muito antes que aquela expectativa de vida, então a gente consegue então ver que a longevidade está diminuindo e isso está muito refletido na questão da qualidade de vida da pessoa. É lógico que dentro da epidemiologia a gente faria então os estudos para analisar quais são os fatores, né, que estão relacionados a essa morte prematura. A gente fala morte prematura não apenas na questão de bebê e tudo mais, né, mas a morte que ocorreu antes do período considerado normal, né, em questão de anos de idade daquela determinada população. Tá? Uma pessoa, por exemplo, morrer aos 30 anos, a gente falar aqui no Brasil, é uma morte prematura, porque a gente sabe que a nossa expectativa de vida aqui da população é bem maior, né, do que isso. Dependendo da época, a gente sabe que às vezes 30 anos já era a expectativa de vida já maior, né? Então a pessoa já normalmente morria já com mais ou menos essa idade, 30, 40 anos, tá? Quando vocês assistirem, né, a série que eu falei, vocês vão... Ele vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a questão da longevidade da época. Gente, alguma dúvida? Eu acho que aqui finaliza. Isso. Aqui finaliza então, gente, todo o conteúdo então sobre os indicadores de saúde. Alguém tem mais alguma dúvida sobre tudo, ou até mesmo dos conteúdos das aulas passadas? E daí agora a gente vai fazer as correções dos exercícios de ontem. E eu vou passar ainda mais 2 para a gente fazer agora também durante a aula ainda. Tranquilo. A gente está em 21, acho que agora a gente está na quantidade certa de alunos. Bom, gente, quem pega aí o caderno, onde vocês fizeram, vai fazer as correções. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu já fiz aqui mais ou menos a estruturação dos cálculos, para a gente só ir preenchendo, tá? Então eu vou precisar da ajuda de vocês, para vocês irem respondendo, tá? Para a gente tirar dúvidas, sanar as dúvidas mesmo, para a gente fazer os próximos exercícios, tá? Lembrando que ainda hoje a gente vai corrigir aqueles 3. Tem alguns alunos que não fizeram o exercício 3, tá? Que era aquele que tinha aquela tabela. Que eu acho que é o que talvez gerou um pouquinho mais de dificuldade. Mas vocês vão ver que ele é extremamente simples, bem tranquilo mesmo. Tá? Mas
E os outros dois, esse eu não soube fazer, Vinícius. Teve vários alunos que acabou não fazendo ele. Mas aí a gente vai fazer agora. Não entendi bem o enunciado. Vinícius, ele é normal, tá? Porque ele é um pouquinho mais chatinho mesmo, tá? Mas é mais a questão da interpretação mesmo, da interpretação gráfica lá dos casos. Mas vamos lá. Gente, na questão 1 aqui. Primeira coisa que a gente sempre, quando tem que olhar o exercício, a gente olha, lê obviamente o enunciado e a gente tenta identificar do que a gente está falando, tá? Nesse exercício eu estou trabalhando então basicamente só incidência e prevalência, tá? Então não estou trabalhando com qualquer outro tipo de coeficiente. Entre o de incidência e o de prevalência aqui, o que vocês acham que é? Tá? Então falando lá, no ano tal existiam, né, 2.000 casos de botulismo alimentar em tratamento em um dado município. Sabendo-se que a sua população na época era de quase 1,2 milhões de habitantes, calcule o número de casos de botulismo em relação à população. Trata-se de prevalência ou de incidência? E aí? O que vocês colocaram? Uma incidência ou prevalência? Esse aqui, acho que praticamente todo mundo acertou. Dos 6 que fizeram. Opa, tem divergência ali. O John e a Renata colocaram como prevalência e o Vinícius colocou como incidência. O João colocou incidência também. Evelyn colocou prevalência. Vamos lá, gente. Por que qual que é, né? Aqui é uma prevalência, tá? Não é uma incidência. E a gente vai explicar por que é uma prevalência. Bem, aqui ele está falando que tinha 2.000 casos de botulismo. Só que assim, ele em momento algum ele está falando que 2.000 pessoas foram diagnosticadas com botulismo alimentar em tal data. Ele está falando sobre casos que existiam já naquela época, que inclusive já estavam em tratamento, tá? Então, lembrando, gente, sempre que a gente fala sobre incidência, a gente está falando sobre casos novos, tá? Sempre que sim. Está falando sobre caso novo, é uma incidência. Está falando sobre casos em geral, aí vai ser uma prevalência, porque a prevalência entra em os casos novos e os antigos, né? Então a prevalência acaba sendo mais geral. Quando a gente fala sobre incidência, a gente estava... foi interpretação minha mesmo. Considerei os 2.000 casos como novos. Sim, Vinícius. Isso teve vários alunos que acabam fazendo isso. Não é só esse ano não, tá? A maioria de todos os outros períodos sempre acabava caindo nisso. Mas foi o propósito mesmo da atividade. Já a gente não focou muito a questão de exercício aqui na aula. Basicamente eu passei só, né, quais são os cálculos, né, dos coeficientes. Mas é agora mesmo que é o momento para a gente realmente entender bem certinho o que é um e o que é outro. Se a gente está falando então que esses casos estavam em tratamento, não é um caso novo, né? Pode ser que realmente não está um tratamento há muito tempo. Mas a gente tem que ver que é algo que já foi descoberto, né? O botulismo, e depois foi diagnosticado, tudo certinho, aí iniciou o tratamento. E aí eles estão pegando para fazer essa análise em um momento em que já tinha sido, né, feito já esse tratamento. Então, já estava em curso, né, a doença. Então a gente já sabe que aqui é um coeficiente de prevalência. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. Vamos lá. Aí aqui ele fala que são 2.000 casos e que a população é de 1,2 milhões. Mas existiu, né, pro ano passado. Sim, também, Renata, mas tem que cuidar, não é só por conta da forma, né, que tá falando no passado, tá? Porque às vezes tá falando sobre o passado, mas eles falam assim, teve tantos casos novos e depois
Aí sempre tem que ver se está falando sobre casos, mesmo que seja algo que já passou, mas geralmente ele sempre vai mostrar se é um caso novo ou não. Tá? Então não dá para pegar só por conta da forma como está escrito que existiam, que vai ser prevalência. Tá? Aqui gente, o que eu vou colocar nessa parte de cima aqui? Eu vou colocar o número de casos ou vou colocar o número da população? Número de casos. Número de casos, então, 2.000. Aqui embaixo, eu vou colocar o quê? O número da minha população. É claro, gente, aqui está falando que a população era de quase 1,2 milhões. Tá? A gente não tem um número certo, então a gente vai trabalhar com o dado que a gente tem. A gente não pode colocar, é 1 milhão, 194 mil, lá. Então, se ele está falando que é de 1,2 milhões, a gente vai trabalhar com essa quantidade que nós temos. Tá? Então, aqui nós temos 2.000, que é o número de casos, para 1.200.000 habitantes. Vamos lá. Como que fica esse cálculo aqui? Então, pensando que aqui é uma divisão. 2.000 casos para 1.200.000 habitantes. Ele vai dar um valor aqui. Qual que é esse valor? Vai dar um número bem quebrado. Vou pegar aqui a calculadora. Olha lá. Gente, 2.000 casos dividido por 1.200.000 aqui. Sabia que tinha dado ruim. Peraí, deixa eu voltar aqui. 2.000. Eu tô colocando porcentagem, disfarce. 2.000 dividido por 1.200.000. Vai dar... Qual que é o valor que deu? Por que eu peguei aqui a calculadora? Porque percebo que dá bastante diferença. O seu principalmente, John. Você está colocando aí um valor que... Deixa eu ver. O valor que você colocou aí é de 1.660.666. Que daí é o valor. Tá errado porque você não colocou vírgula, tá? O valor desse cálculo aqui, gente, a gente sempre vai pegar o valor quebrado aqui, primeiro. Então, seria 0,0016. A gente poderia colocar 0,0016. Esse é o valor que deu bem quebrado ainda. Tá? Isso eu não fiz nenhum tipo de multiplicação. Então, é o que a Renata colocou ali, 0,0016. Aí fica lá, 6, porque deu um número quase que infinito. Beleza. Eu poderia terminar aqui se eu quisesse. Porque a minha prevalência é essa. Nessa população específica é de 0,0016. Porém, dentro da epidemiologia, a gente sempre trabalha com um número mais fácil para a população entender, que a gente sempre pega pelo número de habitantes. Então aqui eu vou repetir, 0,0016, que é o resultado que deu. E eu sempre multiplico por 10 elevado a n. E o que eu posso dizer isso? Eu posso multiplicar. O n significa que eu posso colocar a 100, posso colocar a 1.000, posso colocar 10.000, posso colocar 100.000. Tá? Então, a gente sempre trabalha aqui no 10 elevado a n. Aqui que eu não consigo colocar o elevado aqui, tá? Por isso que ficou assim. A gente sempre, uma dúvida muito recorrente dos alunos é falar, tá, professor, mas eu peguei o valor e eu vou multiplicar pelo quê? Eu posso multiplicar por 100? Pode. Pode multiplicar por 1.000? Pode. Pode multiplicar por 10.000? Pode também. E posso multiplicar por 100.000? Posso.
Ok, se eu posso multiplicar para todos, então qual que eu vou pegar? O que eu recomendo, tá? Vocês sempre pegarem algo como base o número da sua população. Tá? Se a gente está trabalhando aqui numa população de 1.200.000 habitantes, se eu fizer a 100, o cálculo que eu vou dar aqui, eu vou colocar que a cada 100 habitantes tem tantos casos. Só que eu estou trabalhando numa população muito grande, tá? Uma população de 1.200.000. Então eu pego o que for mais aproximado, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho, fica mais usual assim para a população que estiver lendo aquela informação. No caso aqui, como eu estou trabalhando com uma população que passa de 1 milhão, eu preferiria utilizar o que a Renata colocou ali, que é de 100 mil. Então posso colocar a cada 100 mil. Ok, deixa eu aumentar aqui para não ir para a próxima linha. Então eu peguei basicamente aqui, eu fiz essa divisão do número de casos de botulismo dividido pelo número de habitantes, deu um valor. Eu posso pegar aquele valor inteiro até, inclusive, tá, gente? Não precisa, eu coloquei aqui, quebrei ele uma parte, mas eu poderia pegar todo aquele número e já multiplicado aí pelo 100 mil. Mas aqui eu coloquei 0,0016 vezes os 100 mil, tá? Então, como que ficaria? 0,0016 vezes 100 mil. Vou dar o número de 160. Deu isso de vocês também? Faça um cálculo aí. Ou se eu pegasse o valor inteiro lá, ele vai dar a diferença, tá? Se eu pegar lá, por exemplo, 2.000 dividido por 1.200.000 pessoas, vai dar esse valor. Se eu pegar aqui já direto, multiplicar por 100 mil, ele vai dar 166,66. Tá? Então, assim, deu uma diferença até boa. Né? Se a gente pegar aqui eu quebrei, né, aquele número todo, peguei só uma partezinha, mas olha, foi exatamente o que deu no da Renata. 166,66666. Né? Então, é lógico que o que vocês forem colocar, por exemplo, no cálculo, deixe sempre explícito se vocês usaram o número inteiro ou se usaram um número já mais aproximado, mais arredondado ou só uma parte daquele número. Porque esse resultado aqui, gente, está falando do número de pessoas. Tá? E eu vou colocar o número inteiro para a gente não ter problema lá. Que foi, se eu colocasse lá 0,246667. Se eu colocasse aqui também 7, acho que eu coloquei o número certo, ele vai dar 166,66. Aí realmente ele vai dar um número muito alto aqui. Esse número eu posso arredondar ele, porque aqui eu estou falando do número de pessoas. Tá? Basicamente estou falando que a cada 100 mil habitantes eu vou ter então 166,66 casos. Tá? Eu poderia arredondar esse valor para 167, porque aqui ele vai ficar nesse número aqui por vários números depois, né? 6666667, termina com 7. Então eu posso falar aqui, primeiro, na resposta, porque ele fala, né, trata-se de uma incidência ou de prevalência. Eu vou colocar, trata-se de uma prevalência. Aí, ok. Aqui, a cada, eu posso colocar 166,6, ou se eu quiser, posso colocar 167, arredondando, né? Mas eu não vou colocar arredondado, tá? Vou colocar o valor lá. A cada 166,66 só, ou só 166,6 se quiser, vou deixar 2 aqui. Habitantes,
Ah, perdão, coloquei ao contrário ali. A cada 100 mil habitantes há 166,66 casos de botulismo alimentar. Conseguiram entender, gente? Vejam que deu bastante diferença, tá? Eu não lembrava do cálculo do resultado, então fiz aqui ele com o número, só com esses 4 números depois da vírgula e o número completo. Ele passou de 160 para 166, então, aliás, 166,6 é um número bem considerável, tá? Então, tentem colocar então o número, o valor certo, né? O valor que dá já na calculadora, para não acabar acontecendo isso, porque deu uma diferença bem grande. Claro, se vocês colocarem no exercício que utilizaram só o 0,0016, eu vou saber que deu aquele valor mesmo já fechado, como 160. Mas se vocês colocarem um valor inteiro aqui e dar 160, aí vai dar alguma coisa errada. Tá? Então você tem que usar as mesmas unidades de medida. Nesse exercício aqui, gente, alguém teve alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Vamos lá. Agora, exercício 2. No ano de 1998, foram detectados 473 novos casos de hanseníase. Ó, já perceba aqui que aqui ele já está falando que foram quantos que foram os casos novos nos serviços de saúde do Distrito Federal. No final daquele ano, aqui é uma pegadinha, porque acho que só teve uma aluna só que acertou, o restante todos errados. No final daquele ano, um total de 2.563 estavam em tratamento, incluindo os mais antigos, tá? E os que se descobriu recentemente serem portador do bacilo de Hansen. Tomando-se esses números para os devidos cálculos e admitindo-se uma população de 1,5 milhão de habitantes, calcule a incidência e a prevalência. Então aqui ele já pede para calcular os dois, ele nem está falando do que se trata, porque ele já está dando valores para fazer os dois cálculos. O que vocês precisam saber, obviamente, é onde usar o que, né? Eu já vou colocar aqui a população já logo, 1.500, que é o número da população, porque isso vai ser geral para os dois. Beleza. Vamos começar pela incidência, que foi o valor que vamos colocar pela incidência, que é o que a gente já conversou também, que são os casos novos, né? Quais são os casos novos aqui, gente? Qual que é o valor dos casos novos? 473. Vamos lá. Vamos fazer o cálculo lá de novo. 473 dividido por 1.500.000 vai dar igual. Ó, deu um valor lá. Aqui, ó, ele ainda é um número muito, muito grande. Tá, vou colocar. Nesse aqui vocês usaram quantos números? Vocês colocaram todo esse número inteiro. Vocês fizeram ele quebrado. Aliás, deu esse valor. 150. Peraí que eu acho que... Não, tá certo. Eu coloquei um zero a menos aqui. 473 dividido por 1.500.000. Aí agora tá certo. Aline, por que será que o seu deu 0,00003?
150. Será que eu estou calculando errado? Ou minha calculadora deu 300? Gente, mas vocês estão com cálculo, cada um com um cálculo deu diferente? Opa. Vamos lá, colocar de novo. Ah, a calculadora aqui não aparece para vocês. Eu coloquei a calculadora aqui na tela, mas não dá. 473 dividido por 1.500.000. Deu 3,15336666. É igual o meu cálculo que deu como o João colocou. Mas eu não sei, do John deu 315,3333. Da Renata deu 0,0003153. No meu aqui na calculadora que estou colocando deu como 3,15, depois 3366 igual e colocou ali, tá? O meu também. Aí Renata e John, depois refaçam um cálculo para ver o que pode ter acontecido, porque não era para dar um valor tão quebradinho assim. Tá, eu vou colocar o 3,15. Cadê? Aqui. 3,15. Oi. Eu dividi o 473 por 150, daí deu esse valor ali. Por 150? Ué. pela minha calculadora aqui do computador, tô usando, né? Que deu. Oi. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Não, tá certo. O valor aqui tá igual, né? O 473 dividido por 1.500.000. Deixa eu colocar pela calculadora do meu celular para ver se também se ele vai dar essa diferença. (473) dividido por 1.500.000. Uhum. Nossa, ficou bem estranho mesmo. O valor da minha calculadora do celular deu igual o seu, Aline, igual que você colocou lá, que é igual o da Renata aqui também, do 0,00031 lá. E o no computador ele dá o valor sem os zeros, ele já corta. Vamos lá, vamos fazer dos dois, tá? Eu vou colocar aqui esse primeiro e depois já vou colocar também o outro, vou colocar aqui embaixo, inclusive, para a gente fazer o cálculo. 0,00031 0,0003153. Deixar ainda esses dois valores. Vamos lá. Vamos fazer agora o cálculo. Aqui a gente vai multiplicar também por 100.000 habitantes, tá? Porque a gente está trabalhando uma população de 1,5 milhão de habitantes. Então vamos fazer o cálculo também utilizando essa mesma base de cálculo. Eu vou colocar aqui os dois, colocar um pertinho do outro, para a gente fazer o cálculo. Aliás, façam já o cálculo já desses valores,
já vão me falando que eu vou passando aqui. Eu vou tirar aqui esse, deixar só até o 315. Aline, esse que você fez é referente ao de cima ou de baixo? De cima? O de baixo, professor. O de baixo? Tá. Eu peguei e deu esse valor ali. Tá. 315,33. Aqui. João, esse é o de. Esse é o que você fez aqui, o de cima? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer agora pelo do computador. Ok. Aí vezes. Poxa, mas o meu deu diferença também. O meu aqui deu como 31,5. Esse calculador tá tudo. Eu coloquei o valor total. João, eu também coloquei. 31,5. Isso daí é igual ao da Daiane, só que daí fica. Tem vários outros 3 depois, né? Que fica o número quebrado. 31,53. 31,53. Ele deu. Nossa, o que vai mudar, mudou aqui a vírgula, né? Que deu um cálculo bem diferente. Eu não sei exatamente o que deve ter acontecido, por que deu essa diferença de calculadora. E isso acabou influenciando bem aqui no resultado. Vixe, agora é bem isso mesmo, viu, João? Vamos fazer o que de baixo. O que eu tinha feito aqui nas minhas anotações era para ter dado também o mesmo que de 31,5. Ainda deixei ainda só um número depois da vírgula. Mas eu não tinha visto feito com outro tipo de calculador para ver por que ia dar tanta diferença. Se eu pegar pelo... Deixa eu fazer aqui de novo pelo celular. Aqui agora vezes 100 mil habitantes. Então... Cadê? Aline, faça aí pelo seu celular agora. Porque agora eu fiz pelo celular e acabou dando o mesmo resultado. Pegando por esse 0,000315 do mesmo que você passou para mim. Pegando aquele resultado já direto, multiplicando por 100 mil. Deu 31,533366. Não, é verdade. Eu peguei o número inteiro anterior. Antes deu aquele 315,333. Agora deu 31,5. Ele nem colocou um 3 depois. Ah, tá. Ah, mas então acabou chegando no mesmo resultado daí, então. Acabou chegando no mesmo resultado. Ah, perfeito. O que então muda... Não sei exatamente por que ele faz essa modificação entre as calculadoras, mas pelo menos no final chegou o mesmo, que mudou aqui o valor aqui da vírgula, né? Ele modificou aqui. No meu celular deu 31,53. João, o meu também deu isso aqui. Eu só estranhei só aqui, né? Nessa parte. Independente, então... Aqui nessa parte, então, ele fica diferente, mas quando multiplica pelos 100 mil, aí ele fica o valor igual. Tá? Vamos fazer esse de baixo aqui para ver se também vai dar diferença. Que aqui, gente, que eu quero ver com vocês, porque aqui que deu maior diferença também. Diferença não, onde o pessoal
colocou valores diferentes. Qual que é o valor que eu vou usar aqui, gente, para minha prevalência? E aqui que eu falo que é pegadinha. Mas é algo bem tranquilo, mas é que vocês acabaram, os que enviaram, acabou colocando os valores um pouco errados. A gente sabe, gente, que 2.553 é isso mesmo, João. O que aconteceu aqui? Alguns alunos colocaram 2.563 mais 473. Aí esse valor dividido pelo 1.500.000. Aí que fica errado. De fato, o que o João colocou ali é o valor certo. Por quê? Aqui no exercício a gente está falando no final daquele ano um total de 2.563 estavam em tratamento, incluindo os mais antigos e os que se descobriu recentemente. Então, esse valor de 473, ele está incluso nesse valor aqui, tá bom? Então, quando a gente for trabalhar aqui no coeficiente de prevalência, a gente não vai somar os 473 mais os 2.500 e pouco. Aqui é direto 2.563, tá? Então vai ficar esse cálculo aqui. 2.563 dividido por 1.500.000, que vai dar um valor de... Deixa eu fazer o cálculo aqui. É engraçado, eu abro o... Tô abrindo a calculadora aqui na frente também na tela, mas para vocês eu tô vendo que não tá aparecendo só os slides. 2.563 dividido por 1.500.000. O meu que deu 0,017086667. Foi o mesmo valor. Agora já não deu diferença, né? Agora vamos lá. Pegando esse valor, vou colocar aqui 0,0017. Aí continua. Tem um número bem quebrado. Pegando esse valor, multiplicando por 100.000 também, da mesma forma como nós fizemos no anterior, ele vai dar um coeficiente de prevalência de quanto? 3 vezes 170,86. Ou, se quiser deixar arredondar, mas pode deixar só como esse, tá? 170,86. 170,86. Todo mundo então conseguiu chegar a esse valor? Engraçado que aqui ele não teve diferença, né, no cálculo da prevalência, mas da incidência modificou aqui dependendo da calculadora. Mas, enfim, não sei porque aconteceu isso. Mas aqui é importante a gente saber é que tem que chegar então a esse valor quando for calcular a incidência, que os dois são iguais. E quando for calcular a prevalência, tem que dar a esse valor. Bom, fico feliz que todo mundo tenha chego então no mesmo valor. Estava até preocupado de dar diferença de novo. Alguma dúvida, gente, nesse exercício 2? Aqui o que foi a pegadinha é só do que teve vários alunos que somou esses casos novos, mais os outros casos ali que aparecia. Mas é só mesmo a questão que o raciocínio estava certo, né? Porque na prevalência a gente soma os casos novos e os antigos, tá? Só que é só mesmo a questão de que no exercício já estava falando que esses 473 já estavam inclusos então nesse valor de 2.000 e pouco.
Vamos lá. Terceiro exercício. Esse aqui eu vi que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. Não todos, né? Alguns fizeram certo. Às vezes fez um cálculo um pouquinho diferente, mas consegui. E alguns nem fizeram ele, tá? Mas então vamos desvelar ele aqui. Gente, não é difícil, é só mesmo a questão gráfica que atrapalha bastante. Mas não é um negócio de 7 cabeças, não. Vamos lá. A figura 1, essa é a figura 1, né? Mostra o início e o término de 8 episódios de uma doença infecciosa de evolução aguda em uma escola no período de 5 semanas de observação. Admitindo-se que esses casos provêm da vigilância continuada de um grupo composto por 200 crianças, pergunta-se. Tá, aí tem várias perguntas. Vamos primeiro entender o gráfico aqui. Então ele está falando sobre 8 episódios de uma doença. Então aqui está nesse gráfico, na parte aqui da vertical, então está o número de casos. Os 8 casos. Caso 1, caso 2, caso 3, 4, 5. Cada um desses aqui, como que a gente está falando sobre uma escola, então a gente está falando que esse aqui é uma criança, esse aqui é outra criança e por assim vai. São as 8 crianças aqui. Beleza. Eles fizeram esse monitoramento por um período de 5 semanas, que é o que está aqui na nossa nas células aqui na horizontal, né? Então, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. O que ele está mostrando aqui nessas partes mais escuras? É o período em que cada um desses casos ocorreu. Tá? Então, a gente sabe que o primeiro caso ocorreu aqui na metade da primeira semana e ele curou na metade da segunda semana. O segundo caso ocorreu, iniciou no mesmo período, né? Não começou então na metade da primeira semana, só que ele se estendeu mais, ele se estendeu até a metade da terceira semana. E assim sucessivamente. O terceiro caso começou na metade da segunda semana, até metade do terceiro, o quarto foi a mesma coisa, e assim vai. Beleza. Até aqui entenderam, gente? É assim que funciona então esse gráfico. Aqui é o número de casos, são os 8 casos que teve da doença, e aqui são as semanas em que foi monitorado essas doenças. E aqui onde está mais cinza, mais escuro, basicamente onde que iniciou e finalizou. Bom, vamos ver o que está pedindo. Primeiro, está pedindo qual que é a taxa de incidência no período. Se a gente sabe que foram 8 casos, certo? E a gente está estudando o período inteiro. Se a gente está trabalhando o período inteiro, a gente está falando sobre essas 5 semanas. Se a gente sabe que são 8 casos e a gente sabe que a população em risco era de 200 crianças, o cálculo vai ser o quê? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui em cima. Vai ser, então, ele está pedindo a incidência em todo o período. Então, qual que é a incidência? Quais são os casos novos da primeira semana até a quinta semana? Os casos novos são todos eles, né? Então, os casos novos são os 8 casos. Todos esses casos são novos. Nenhum, perceba aqui na primeira semana. Na primeira semana, nenhum já tinha iniciado. Todos iniciaram, pelo menos aqui na metade da primeira semana. Então, todos eles são casos novos. Então, 8. E, claro, nossa população, que a gente já sabe. Isso não vai... Opa. Como está muito pertinho do outro, é ruim para digitar. Aqui são as 200 crianças. Certo? Aí, beleza. Aqui a gente já vai fazer um pouquinho diferente, que eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem, inclusive naqueles exercícios anteriores. Porque o que a gente fazia? A gente fazia o cálculo, depois com o resultado. Eu colocava aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Fazia o resultado, depois pegava, copiava de novo o resultado e multiplicava. Então aqui eu já, por questão de espaço, já coloquei direto. Então esse valor aqui, então multiplicado por 10 elevado a n. Aqui, gente,
não é coerente de forma alguma eu trabalhar com 100 mil habitantes, por exemplo, né? Porque a gente está trabalhando com 200 crianças. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar só 100, né? Porque é um número bem mais aproximado, bem mais real para a gente. Então, basicamente, eu vou fazer o 8, que é o número total então, de casos de incidência naquele período, dividido por minha população total, que é de 200 crianças. Esse valor, então, multiplicado por 100. Quanto que vai dar? 4. Então, o que significa? Que a cada 100 crianças, a cada 100 escolares, então teve 4 casos. Teve incidência de 4 casos a cada 100 crianças. Aí teve alguns alunos que colocavam direto, ao invés de colocar 100, colocava 200, que era a população total. Para daí ficar aqui 8. Tá? Só que eu recomendo a gente trabalhar sempre com 10 elevado a algum valor. Tá? Então por isso a gente sempre não modifica aqui. Tá? Por exemplo, aqui eu nunca vou colocar o número da minha população total. Aqui ainda está bonitinho porque é o número de 200 crianças. Mas poderia ser minha população de 237 crianças. Aí ficaria feio se eu pegasse aqui e multiplicasse para falar, a cada 237 crianças vai dar tanto valor. Então a gente sempre multiplica por 10 elevado a alguma coisa. Vocês já pegaram o jeito aqui, né? Vamos fazer o 2 aqui, o B. O B fala assim, qual a prevalência no início da segunda semana? Vamos lá. Então está falando sobre a segunda semana, então a gente está trabalhando só esse quadro aqui, só essa parte do quadro. Aqui já fica mais legal, porque daí agora a gente tem que analisar outras variáveis, não somente a semana, porque ele pergunta no início da segunda semana. Se a gente fosse pegar a prevalência da semana inteira, a gente ia pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente fosse pegar a semana inteira. Só que ele está trabalhando, ele está pedindo o início da segunda semana. O início não inclui esses, porque esses foram casos novos a partir da metade da semana. Então vai pegar somente esses dois. Bom? O que isso significa? Então aqui a minha prevalência vai ser de 2. Minha população também vai ser 200. Então, aqui é ruim de mexer, gente. Muito colado. Aqui. Minha população também vai ser de 200. Aqui também vou multiplicar por 100. Como que é uma população pequena, então eu vou sempre multiplicar por 100. E vai dar qual valor aqui? 1. Então, basicamente, é 1 a cada 100 crianças. Bem tranquilo. No C, qual a taxa de incidência na segunda semana? Se eu estou trabalhando a incidência, então eu estou trabalhando os casos novos. Aqui ele já não está, ele está falando da semana inteira, né? Dessa segunda semana inteira. Então aqui, qual que vai ser? Qual que é a incidência? Só 3, perfeito, João. Por que vai ser só 3? Porque esse primeiro e o segundo caso já não são casos novos, tá? São casos que já iniciaram na primeira semana. Então aqui eles entrariam se fosse um cálculo de prevalência. Como que eu estou trabalhando só a incidência, que são os casos novos, vou pegar só os casos que realmente iniciaram na terceira semana, na segunda semana, que são esses 3 aqui, o caso 3, o caso 4 e o caso 5. Então aqui eu vou trabalhar com 3. 3 e novamente por quanto? Por 200. Tá? Multiplicar também, vou multiplicar por 100. Que vai dar quanto? 1,5. 1,5. Perfeito. Agora vamos trabalhar a D. Qual a prevalência no início da terceira semana? Vamos lá. Tem aqui, a terceira semana está aqui.
Agora está falando qual que é a prevalência no início da terceira semana. Qual que é? 4, aí ó. João tá rápido, já colocou aí, ó. 4. Deixa eu ver se eu vou ter que... Opa. Eu vou... Deixei sem colocar o negocinho aqui em cima, vou ter que colocar. Então aqui vai ser 4. E a população novamente, então. Nossa, horrível isso aqui, ter feito tudo coladinho. 200, que vai dar... Por que 4, prof? Não entendi. Vamos lá, Renata. Lá, questão D. Qual a prevalência no início da terceira semana? Então vamos lá, na terceira semana são esses aqui. Se a gente pegar toda a semana, da terceira semana aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Só que prevalência é os casos antigos e novos? Sim. Ok, tá certo, Aline. Só que olha aqui. Qual que é a prevalência no início da terceira semana? Quando a gente fala início, a gente está trabalhando só essa primeira metade aqui que está grudada aqui nessa linha. A gente não está trabalhando a prevalência da semana inteira. A gente está trabalhando a prevalência do início da semana. Então, por isso que é somente esses 4 casos. Porque no início da terceira semana, esses 2 casos aqui ainda não existiam ainda. Tá? Então, na terceira semana, no início, era só esses 4. Que era, então, um que já iniciou lá na primeira semana, os outros 3 na segunda semana. Então, por isso que ficou 4. Veja que é só por questão de uma palavrinha, né? Só por falar que é no início da terceira semana, então já modifica bastante. Por isso tem que pensar bem... Não é nem questão de prestar atenção, né? Saber bem, interpretar bem o que ele tá falando ali. Então, por isso que fica 4. Qual que vai ser o valor que vai dar aqui então? 2. Perfeito. E aí agora a gente vai para o último. Qual a taxa de incidência na quinta semana? E eu pergunto agora para vocês. Nenhum? Será? Isso mesmo. Coloquei o cálculozinho aqui só para enganar vocês. Então, basicamente aqui eu vou colocar 0. Nossa, ficou bem certinho. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Por que é 0? Porque na quinta semana nós não tivemos nenhum caso novo, né? Então, os 2 casos que tem aqui, exatamente, são de prevalência porque já iniciaram. Um iniciou na terceira semana e outro iniciou no meio da quarta semana. Se a gente fosse trabalhar a prevalência na quinta semana, aí sim seria esses 2 casos, né? São casos prevalentes. Nossa, muito bem, gente. Fiquei orgulhoso agora de vocês. Então, pegaram bem o que é incidência, o que é prevalência. Viu? Se a gente ficar só na questão teórica, às vezes não passa desapercebido, né? O que é um, o que é outro, os conceitos. Mas treinando, a gente acaba pegando melhor. Eu tinha separado mais 2 exercícios aqui, gente, mas aí não vai dar tempo não. Tá? Tinha mais 2 exercícios aqui pra gente fazer na hora, mas eu vou deixar pra gente fazer na próxima. Tá? Aí vocês dão uma descansada, quem não pegou bem agora vai poder revisar bem. A gente deixa no ar. Beleza. Sim, John. Então eu vou colocar mais alguns. Eu tinha colocado 2 só pra gente fazer aqui na aula. Mas eu coloco lá. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? É bem fácil, né? É só mesmo a questão da interpretação. E não entendi o negócio lá da calculadora, mas no fim dava o mesmo resultado, né? Menos mal. Interpretação pura isso aí. É bem isso, John. Gente, eu agradeço então a participação de todos. Muito obrigado aí pelos comentários. Vocês foram escrevendo, participando. Isso é importante e ajuda bastante, tá? Sim, pode falar, Aline. Eu não sabia fazer as coisas no Word, então até
Eu coloquei até dia 31. Mas viu você falando negócio do Word? Você pode fazer na folha também, tá? Tudo no caderno e só tirar foto e postar, tá? Eu não. Pode, pode. No Word eu tive que restaurar no computador e eu tô conseguindo fazer ele funcionar de novo. Aham, não, mas não tem problema nenhum, tá? A Aline e os outros alunos, se vocês quiserem, podem fazer na folha mesmo do caderno, tirar uma foto, postar lá. Pra mim não tem diferença alguma. Desde, lógico, que seja uma letra legível, né? Mas é bem tranquilo. Tá? Podem postar sim. Até o final do mês. Esse que eu passei, então, todos vão ganhar nota, quem postar. Mas os próximos eu vou corrigir já corrigindo mesmo, tá? Obrigada. Imagina. Gente, então, boa noite a todos. Nos vemos então na próxima terça-feira. Tá? Qualquer dúvida também podem me perguntar depois. Pelo WhatsApp mesmo. Não tem problema nenhum. Boa noite, então, gente.